Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Pod Cíntia. Eu sou Cíntia Soares, mentora de negócios e metodologia em educação musical, e esse podcast é dedicado a donos e donas de escolas de música que querem aumentar faturamento, estruturar o seu negócio, ter uma empresa robusta e realmente serem felizes com os seus empreendimentos. E hoje eu tenho aqui um convidado especialíssimo, que é o pianista e compositor Hércules Gomes. Seja muito bem-vindo. Oi, Cíntia, obrigado. Muito feliz em estar aqui. Já te falei, né, que sou fã do podcast, assisti desde o primeiro episódio. Muito legal, estou muito feliz. Obrigada, eu também estou muito feliz. Ô, Hércules, conta pra mim, vamos voltar lá no começo. Como começou sua carreira? Como começou? Hoje é uma paixão pela música, mas como que isso começou na sua vida? Começou de repente? Tinha algum músico na família? Onde você viu a primeira pessoa tocando, que você se interessou? E pelo piano, né? Como que foi isso? A minha história é bem inusitada, bem diferente da história mais tradicional, assim, da maioria dos pianistas, né? Foi por influência do meu pai. Meu pai toca violão, toca baixo. Autodidata, nunca estudou música, mas tem um ouvido, assim, incrível. Ele, desde quando eu era criança, ele tentava me incentivar, né? Eu não queria saber. Lembro até de uma história. Ele chegou com uma caixa desse tamanho uma vez. Aí eu pensei, enfim, ganhei meu autorama, né? Que tinha os slot cars, antigamente os autoramas de Ayrton Senna. Eu tive autorama. Você teve autorama? Sim, quando eu tinha uns 6 anos, meu pai comprou um Você teve autorama. Máximos também? Não, né? Não, isso não. Então, Máximos, Pegasus, autoramas, eram brinquedos assim, caríssimos. Aí o meu pai chegou com essa caixa e falou, ganhei meu autorama, né? Fui abrir, era um violão. Fiquei tão decepcionado, tão decepcionado. Era um violãozinho da Turma da Mônica, assim, pra criança. Não dei nem bola, o violão quebrou, nunca toquei. Aí com uns 13 anos de idade, só que eu vim me interessar, né? Assim, sempre ouvindo ele tocar em casa, ele fazia ensaio com os amigos lá em casa e tal. E eu cresci ouvindo isso, né? E com uns 13 anos só que eu me interessei e pedi para ele me ensinar violão. Então o violão foi meu primeiro instrumento, assim. Não toco bem, então sei que tem um violão ali escondido, você vai querer que eu toque, pianista, você não toca bem violão. Não toco. E aí depois de um tempo eu passei para o teclado, porque num desses ensaios que eles faziam lá em casa, um amigo dele deixou um teclado lá em casa e eu comecei a tirar umas melodias de ouvido. E a relação com o instrumento de tecla foi assim. Então não comecei da forma tradicional, tendo aula de piano em conservatório, foi dessa forma, tocando de ouvido, autodidata, com esse amigo dele me fazendo uma tabelinha de acordes, assim. E mesmo sem eu saber tocar direito, eles já me levaram para tocar na igreja na época, né? Que a gente frequentava de igreja católica. Meu pai já me levou para lá e botou na fogueira. Então eu acabei desenvolvendo esse lado da percepção muito antes da teoria, da sistematização, né? Então o início todo foi assim. Você sabe que eu toquei muito tempo na igreja, né? Toquei uns 10 anos na igreja. E eu falo que a igreja é um ótimo lugar para a gente aprender. Porque tem um script para seguir das partes do ritual, né? Da missa, das partes fixas. Mas tem algum momento que o padre pede alguma coisa que a gente não tinha combinado. É verdade. E daí a igreja inteira olha para você e você tem que tocar. É verdade. Não acontecia? Acontecia, direto. E isso é um momento ótimo para a gente aprender, né? De ouvido, que acorde que vem depois do outro, dessa vez não deu certo, é aquele, na próxima vez eu vou acertar. Exatamente, é uma super escola, igual banda de baile, essas coisas a gente banda fala de baile, que é uma super realmente. Escola. Que maravilha. E aí, com 13 anos, você começou a aprender, e quando que foi o momento que falou assim, não, serei músico, vou estudar para isso vai ser a minha profissão. Quando isso virou? Eu já toco profissionalmente desde os 16 anos de idade, né? Primeiro cachê eu tinha 15 para 16 anos. Porque depois dessa época da igreja eu já entrei em umas bandas, né? Tocava em bandas lá do cenário musical capixaba, de vários gêneros. Você assim. É capixaba? Sou capixaba, nasci em Vitória, no Espírito Santo. Morei em Cariacica a vida inteira, que é a grande Vitória ali. E aí comecei a tocar nessas bandas, então já desde os 16 anos eu sabia que era isso que eu queria, né? Mas eu era tecladista, nunca tinha tido contato com piano acústico, né? O contato só veio nessa época também, porque eu sempre fui um cara assim que me interessa por uma coisa, eu gosto de ir a fundo, né? Antes do piano era videogame, então comprava as revistas de videogame, zerava todos os jogos. Tinha até o número de jogos que eu tinha zerado até os 12 anos de idade, era 135 jogos. Então eu era apaixonado assim por essas coisas que eu realmente gostava. E com o piano não foi diferente, com a música não foi diferente. Aí nessa época que eu
comecei a tocar nas bandas, eu comecei a sentir necessidade de entender o que estava fazendo, né? Eu já comprava livros de teoria, eu lembro até hoje que comprava livro de teoria, então eu meio que aprendi a ler sozinho, ler música sozinho, né? Mas eu senti a necessidade, aí eu mesmo fui procurar por conta própria uma escola de música, né? Com 15 anos eu entrei numa escola de música, mas mesmo assim era para aprender teclado, aqueles métodos. De revistinha Você sabe, né? de banca de jornal? Aqueles tinha? métodos com... Música de novela, com Não, cifra. com cifra. Isso. Bateria eletrônica, sabe? Aquelas coisas. Enfim, aí depois... Pra acabar com preconceito pra isso também, né? Pra acabar com preconceito. E aí, com 16 anos que eu entrei no conservatório. Aí foi o ensino mais sério, assim. E foi o primeiro contato com piano acústico. Quer dizer, o meu primeiro contato com piano acústico, a primeira vez que toquei no piano acústico, já tinha 16 anos de idade, né? Eu fui ter o meu primeiro piano acústico depois dos 20 anos, inclusive. Já estava na faculdade. E nessa época foi interessante, assim, porque foi a época que eu realmente aprendi teoria. Tinha aula de percepção, de ritmo, né? Tinha aula de piano, né? Aí estudava repertório tradicional e tal. E eu não tinha piano, como eu disse, então eu estudava lá, tinha as aulas e estudava em casa no teclado. Só que eu já sentia essa necessidade, né, de você tocar no instrumento acústico, né? Até uma dica para quem não tem piano acústico, né? É super importante ter um contato regular com um piano acústico, nem que seja uma vez por semana ou de vez em quando, porque o digital não te dá uma das coisas mais importantes, né, na formação de um músico instrumentista, que é a sonoridade. Sim. Né, a sonoridade, o som qualquer um tira do piano, mas a sonoridade está na mão de cada pianista. Isso a gente só consegue com instrumento acústico, né? E naquela época eu já sentia isso, né? Então eu voltava para a escola, eu lembro até o dia, era toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu estava lá na escola para estudar piano, no piano acústico. E aí você fez faculdade de música. Sim, aí depois disso, eu acho que, sobre isso que você perguntou, né? Quando você decidiu, foi na época de prestar vestibular, tinha uns 18 para 19 anos, né? Aí eu decidi, que eu vou ser quando eu crescer? Exatamente. Você é músico. E como que a sua família encarou isso? De boa. Que bom. Quando a gente não tem nada, não faz diferença nenhuma. Quer dizer, na verdade, minha mãe sempre me deixou livre para fazer o que eu quisesse. Ela só falava assim, não quero que você faça nenhum trabalho pesado, braçal, assim, vai trabalhar no escritório, vai ser cientista, pode ser músico, né? Mas nunca me impediram de nada, assim, sempre me apoiaram muito, assim. Isso é muito bom. Eu também sempre tive esse apoio da família, assim, assim, não tive nenhuma objeção e muito pelo contrário. Eles me apoiavam muito e me incentivavam, estavam em todas as apresentações, né? No momento de eu estudar, tinha um certo silêncio ali na casa. Sim. Não, isso é muito importante. É fundamental, o apoio, né? assim, o ambiente familiar é muito importante. Né? E aí você entrou na faculdade, você fez Unicamp, daí você veio de Vitória para Campinas. Nessa época, imagina, na década de 90, nem internet existia do jeito que existe hoje, não tinha nada, né? Por carta. Exatamente. E mesmo o curso que eu queria, né? Porque eu queria aprender jazz, queria aprender improvisação, queria aprender harmonia, composição, era isso que eu queria, né? E voltado porque eu gostava, que na época que era música popular, né? E das universidades públicas, só existiam duas no Brasil que tinha curso superior de música popular, que era a Unicamp e a Unirio. O meu azar é que o vestibular era no mesmo dia, então não dava para prestar as duas. Que sacanagem eles fazerem isso. Pois é. E aí eu decidi pela Unicamp exatamente por não ter dinheiro, e a Unicamp tinha uma série de sistemas de auxílio, de bolsa alimentação, bolsa transporte. Sem isso eu não teria conseguido cursar, né, nem um ano assim do curso. Meus pais não tinham condições. E aí eu decidi ir para a Unicamp, passei no vestibular e me mudei para Campinas, aí que eu vim para parar em São Paulo. Né? Aí que você veio parar em São Paulo. É muito legal isso que você traz da falta de condições, né, que vocês presenciavam na época, e o quanto a música foi libertadora para você, foi a sua profissão, e possivelmente hoje te traz uma condição muito boa, diferente do que você teve na infância e que seus filhos hoje podem ter, né? A música transforma vidas. Né? No meu caso, posso dizer que foi isso mesmo, né? Com certeza. Sua esposa é musicista? Minha ex-esposa, não é. Não é. Não é. A mãe das crianças, ela trabalha com... Às vezes é até melhor. Ela trabalha em uma empresa familiar, em um ambiente industrial. Porque me perguntam muito isso. Seu marido é músico. Eu falei, não, meu marido é normal, ele não é músico, ele é uma pessoa normal. E a gente responde automaticamente, não, é normal. Me perguntam muito isso, né? Então, às vezes eu tenho essa curiosidade de saber. Enfim, e aí... É porque eles veem muito a gente com a música e pensam que a gente
Porque é muito comum, né? Músico Muito, casar com músico, muito advogado com advogado, É médico verdade, com médico. é. Mas eu também não tenho essa proximidade. Aham. E aí, eu quero saber um pouco já hoje da profissão. Aham. Você se formou, fez Unicamp. Durante esse período você deu aula? Sim, muito. Sempre dei aula, desde os 16 anos de idade lá. E você dava aula no seu espaço, em escolas. Como que era isso? Quando era adolescente era muito amador, assim, dava aula em casa mesmo, no Tá. teclado mesmo, né? Na universidade já era em casa, aí já tinha o piano em casa, né? E aí que eu comecei a dar mais aulas, assim, como profissão mesmo, né? Como parte da profissão, né? Você recebia os seus alunos ali. E muitas vezes eu ia na casa dos alunos. Então, quando eu morava em Campinas ainda, eu ia na casa dos alunos, que acabava cobrando um pouco mais, né? Ô Hércules, você achava que você era bem remunerado, isso na época? De ou forma era alguma. cobrava o que Não, pagavam? não era. Como que você estruturava isso? Porque isso é o meu trabalho hoje, né? Sim, Estruturar carreiras, estruturar escolas de sei. música. Como que você fazia isso lá atrás? Isso quando era? Anos 90? Faz muito tempo. Não, já era 2000. Tá, 2000 2000. e pouco, né? 2003, 2004, né? Depois que eu mudei para São Paulo também, continuei dando aulas assim. E como que você estruturava isso? Como que era essa vida? Era uma vida mambembe? De professor, assim que eu digo isso para os Sim, meus... era muito difícil. É porque eu nunca fui só professor, né? Eu sempre fui músico da noite também, sempre toquei muito eventos, também bares, tinha os meus grupos de música instrumental, tocava em festivais, né? Então uma coisa complementava a outra. Sempre foi muito requisitado. Sempre teve trabalho, né? Sempre, nesse sentido, assim, né? sempre. Embora a coisa tenha mudado, hoje em dia é uma coisa mais... tudo que eu faço é para a carreira artística mesmo hoje em dia, né? Mas na época não, sempre gravei com muita gente, sempre toquei com muita gente, e as aulas sempre estiveram presentes ali por muito tempo, viu? Muito tempo, até hoje, mas hoje é um outro formato, né? A gente vai falar depois dos seus cursos que você tem, né? Como educador, como professor. Mas respondendo a sua pergunta, era muito difícil, né? Principalmente porque o dia tem 24 horas, né? Então, e dar aula é uma coisa que, por mais prática que você tenha, é uma coisa que cansa. Principalmente quando você tem que se deslocar, né? Eu dava muito aula na casa dos alunos, né? Então, tinha que me deslocar, ia de carro. Então, não dava para dar tantas aulas por dia. Inclusive, quando eu mudei para São Paulo, o máximo que eu conseguia dar eram umas 5 aulas por dia. Porque eu ia de um lugar para o outro, e um aluno morava na Zona Sul, outro na Zona Leste, era muito difícil. Mas para mim, eu ainda preferia porque ganhava um pouco mais do que nas escolas. Dei aula aqui em escolas de música também. O primeiro trabalho que eu tive aqui em São Paulo foi em Moema, uma escola que tinha ali na Divino Salvador. E depois dei aula no Souza Lima, no conservatório, por um bom tempo também, alguns anos. Mas o que sempre acabou rendendo mais eram as aulas particulares. Mas era complicado, né, Cíntia? Porque aquela história de professor autônomo, né, que hoje você tem 10 alunos, amanhã você tem 3, principalmente no final do ano, que todo mundo para e depois quer voltar. Então era assim, como geralmente é para a maioria dos professores, né? Mas eu ensino uma estrutura diferente aqui, da gente não ter essa sazonalidade e a gente já ter essa previsibilidade. É mais ou menos tipo o IPVA. Você já sabe que você vai, no final do ano a gente já sabe que vai ter uma sazonalidade de alunos, né? Meio sorveteria no inverno. Você sabe que vai vender menos no inverno. Então, como que você vai se preparar, deixar se preparar durante todo o ano para passar por essa fase, né? E é a mesma coisa, você já sabe que vai ter o IPVA em janeiro, então como que eu já vou me preparar para isso? Para mim não é muito referência, não, porque nesse ano eu esqueci de parcelar, atrasou um dia, eu tive que pagar à vista no mês seguinte. E aí aquele juro enorme. Nossa. E tudo mais. Ô Hércules, e hoje você tem um trabalho que você toca com orquestras também. Sim. Eu vi recentemente você tocando e vejo os seus concertos. Como que você, da música popular, chegou às salas de concerto, a uma música erudita, né? Então, como que foi essa transição? Ou isso sempre foi muito tranquilo para você? Porque o erudito bebe no popular, o popular bebe no erudito, né? Então, como que é isso para você? É muito tranquilo? Ou tem realmente... As pessoas te veem mais como músico popular ou te veem mais como erudito? Como que é para você isso também? A técnica também, né? Da performance. Não, isso tem a ver com a faculdade. Porque eu entrei no curso de música popular, mas no segundo ano eu já senti necessidade de melhorar a técnica. É isso que eu queria melhorar a técnica. E aí eu fui procurar o Maurício, inclusive. Show. E o Maurício... Queridíssimo, professor Maurício Martin. Queridíssimo, meu já amigo. Já esteve aqui no episódio. Um abraço pro Maurício.
Mas não quis me atender. Por quê? Porque, naturalmente, eu também não atenderia. Ele não quis te atender? Tem um pianista para fazer aula de piano complementar com o cara que era, tipo, chefe de departamento do piano. Ele não vai atender, não tem tempo. Claro. Hoje o Maurício não tem tempo. Ele falou, ó, não tenho tempo, mas está passando o professor por aí, que é o Silvio Baroni, vai fazer aula com ele. Pergunta para ele se ele pode te atender. E aí o Silvio me atendeu. Assim, para minha sorte, o Silvio é um professor que ensinava uma técnica que foi criada pelo Pietro Maranca, que foi um pianista que deu aula por muitos anos na Unesp, aqui na Fundação de Arte São Caetano, um pianista italiano que viveu no Brasil por muito tempo, que por sua vez estudou com grandes nomes do piano da Era de Ouro, Michelangelo, a Maria Curcio, enfim. O Pietro pegou o melhor da técnica desses pianistas e inventou uma técnica dele. E é uma técnica assim que é muito eficiente, que funciona, sabe, para quem se dispõe a estudar, né, para quem se entrega assim. Funciona desde o aluno menos talentoso para o mais talentoso, não tem essa, funciona para todo mundo que estuda. E para mim funciona muito bem. E aquele negócio foi tão impactante para mim, somado ao fato do Silvio ser um professor muito dedicado, né? Era o tipo de professor assim, que eu estava lá, imagina, 2002, isso, mais de 20 anos atrás, eu sozinho, tipo, não tinha família em Campinas, não tinha nada, pô, sozinho, triste pra caramba e tal. Era o tipo de professor que te ligava no sábado, 8 horas da noite, para saber como você estava, se você tinha estudado a Sonata de Scarlatti, como é que estava o seu Beethoven e como é que você estava, principalmente, sabe? Era nesse nível, assim. Era um professor tão especial que virou uma religião entre os próprios alunos lá, tinha 100% de aprovação de todos os alunos. E eu, de certa forma, nunca tinha estudado música clássica até ter esse contato com o Silvio, né? Porque o que eu estudei no conservatório eram coisas muito básicas, enfim. Então, quando ele me mostrava as coisas, aquele repertório de Chopin, o que a mão humana podia fazer, Rachmaninoff, Debussy, impressionismo, barroco, clássico, olha a evolução disso, olha o repertório. Eu descobri um mundo assim que eu simplesmente me apaixonei. Na época, eu me apaixonei tanto que eu parei de tocar música popular, parei mesmo, tranquei o curso de música popular só para estudar clássico. Isso num período assim... Tomei essa decisão num período de 6 meses, um período muito curto. Aí tranquei o curso de música popular e fui estudar clássico. E aí passei uns 3 anos estudando com o Silvio, né, na faculdade. Só que eu não cheguei a me formar, porque teve um concurso que ele acabou não sendo aprovado, ele se afastou. Isso não fez muito bem para ele, não fez muito bem para a gente também. A galera ficou meio perdida, assim, porque a gente estava seguindo aquela... Desculpa aí, Mauri. Bati aqui no microfone. Perdeu a referência, exatamente. Né? Quando você tem um tutor, assim, e de repente a coisa acaba, e você queria seguir aquele caminho, né? Até o seu mestrado, o seu doutorado, você ia saber para onde você ia, e de repente não tem mais nada. Então eu diria até que muitos alunos pararam de tocar piano nessa época, foram fazer outros cursos, alguns se formaram, foram fazer outros cursos, dos 15 alunos, acho que hoje em dia uns 4, assim, seguiram carreira de musicistas mesmo, né? Alguns viraram professores acadêmicos e tal, e eu voltei a tocar música popular nessa época, né? Só que, aí é que está a história, né, toda, que quando eu voltei a tocar música popular, eu já não gostava do jeito que eu tocava antes, que eu achava muito simples. Então eu comecei a explorar o piano de uma outra forma, né? Com todo aquele conhecimento que eu tinha adquirido nesses 3 anos, comecei a aplicar tudo isso no meu jeito de fazer música. Pelo simples fato que eu queria ser feliz, né? Porque acho que isso a gente tem que se divertir, né, com música. Senão fica um negócio chato, trabalhando. E eu sempre gostei dessa liberdade que a música popular te dá, de você pegar uma música, fazer do seu jeito, criar seu arranjo, né, reharmonizar, tornar aquilo seu, né? E também do desafio que a música clássica tem, sabe? Primeiro, a coisa do palco, você subir no palco e enfrentar uma sonata de Liszt, é um negócio heróico, um concerto de Rachmaninoff, é difícil pra caramba, é um desafio, né? Sim. Essa coisa da liberdade, nesse sentido que eu tô falando, você não vai encontrar na música clássica tradicional. E essa coisa do desafio que eu tô falando da música clássica, você não vai encontrar na música popular. Assim, estamos falando de estereótipo, né? Tô falando da forma tradicional, né? De tem, mas não é a mesma coisa. E eu sempre gostei muito dessas duas coisas, de você pegar uma partitura, dentro daquele texto você ser criativo, a sua criatividade de criação, né, tá dentro daquilo ali, né, dentro daquele terreno. Eu sempre gostei disso também. Então, meio que eu inventei um jeito de ser feliz, fazer uma música que eu gosto, que tem essas duas coisas, né? Aí que eu acabei meio que criando ao longo dos tempos esse tipo de música que eu faço hoje, que não é só com interpretação, né? Porque eu componho também, né? Não é só com composição, porque também gosto de fazer arranjos, alguns são até mais que arranjos, diria que são paráfrases, são, enfim, sobre temas de música popular ou não, né? E aí, por causa dessa minha formação,
acabam pintando alguns convites hoje. Mas não foi assim de uma hora para outra. O que aconteceu foi que em 2015 me convidaram para gravar um disco com a Sinfônica de Campinas, que a Sinfônica estava gravando o integral dos concertos cariocas do Radamés, né? Que é bem o estilo que eu gosto, que eu busco. A gente estava falando, o que você quer ser quando crescer, né? Eu gostaria de ser Radamés Inátali, Nikolai Kapustin, George Gershwin, porque são compositores que fizeram a música com essa concepção que eu acredito, sabe? Que são compositores que trazem para a música escrita, para a música de concerto, todo o conhecimento que eles tinham de música popular, né? Isso é um compositor contemporâneo, né? E eu acho muito legal o que Gershwin e Kapustin fizeram com o jazz, o Radamés fez com o choro, com a música brasileira, né? E os concertos cariocas que a Sinfônica estava gravando são bem nessa concepção. E aí me convidaram para gravar um dos concertos, né? E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Na época o Toro que regia, né? O Vitor Hugo Toro que regia a Sinfônica. A gente gravou em 2015, tocamos em 2016. Aí em 2017 ele já me chamou para tocar a Rapsódia número 2 do Gershwin. Todo mundo conhece a Rhapsody in Blue, mas ninguém sabe que tem uma Rhapsody número 2 que é tão bonita quanto. Assim. Aí a gente tocou, aí por causa disso, depois recebi um convite do Itamaraty para solar com a Jerusalém Symphony, lá na Terra Santa, lá em Jerusalém. Uau. O concerto do Radamés também. Bravo. Por causa disso, toquei com a USP na Sala São Paulo, aí depois, por causa disso, toquei em Montevidéu. Aí uma coisa vai puxando a outra, né? As coisas do network. Mas assim, só para complementar, os convites que eu recebo dificilmente são para tocar Beethoven, para tocar Schumann. Não que eu não goste, eu adoro. Mas dificilmente vai aparecer um convite para eu tocar esse tipo de repertório tradicional, né? Geralmente aparecem convites assim, ou para estrear alguma peça, né, que tem a ver comigo, né? O João Rocha, por exemplo, compôs um concerto, dedicou a mim, toquei com a USP em 2022, ou coisas como o Radamés, como Gershwin, né, que realmente são coisas que entram ali nesse meu mundo, né? Que tem mais a ver tem com mais a ver comigo. A particularidade da sua interpretação. Exatamente. Né? Você faz palestras constantemente? Sim, geralmente nos workshops, assim, eu costumo falar, são menos palestras e mais workshops, né, que também ensino, né, e conto um pouco dessas histórias. Mas pode criar palestras e vender, porque eu tô assim, adorando ver você falar, eu tô assim, embasbacada. O professor Clóvis de Barros, ele fala, né, como é gostoso quando a gente fica embasbacado com algo. Eu tô embasbacada, assim, vendo você falar, pode criar e vender, tá? É verdade, né, eu nunca tinha pensado nisso. Pode criar, te ajudo. Se você quiser criar esse produto, vamos? Sim, vamos. Palestra musical, pode ser, legal, eu acho. O que vocês acham, gente? Escreve aqui embaixo depois o que vocês acham na minha ideia aí. Mas palestras com música mesmo, trazendo toda essa história. Você pode fazer uma história, sei lá, da música do século XX, contando sobre os compositores que você mais gosta, que você, né, como trabalha, isso você pode escolher com quem você quer trabalhar, né? Essas eu já fiz contando essas recitais comentados. Recitais comentados, exatamente. Eu fiz um interessante uma vez, que os meus 2 últimos discos foram muito dedicados ao choro, né? E eu, na busca de como que se toca choro bem no piano, né? Fui atrás dos pianistas e eu cheguei nos pianistas mais antigos, da era do rádio, pré-bossa nova, do século, sabe? Carolina Cardoso de Menezes, Tia Amélia, a qual eu dediquei um disco, Radamés, Maestro Gaó, enfim, tantos e tantos pianistas brasileiros que são pouquíssimo lembrados hoje em dia. Eu mergulhei nisso. Esses pianistas a gente chama hoje carinhosamente de pianeiros brasileiros. Esse termo não tem nada de pejorativo hoje em dia. A gente usa para se referir carinhosamente a esses pianistas. Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré e por aí vai. E disso eu já dei palestra. Foi mais só que chamei de recital comentado, né? Fiz no Sesc algumas vezes, fiz online também algumas vezes, São José dos Campos. Você pode montar um curso disso e vender online. É verdade, é verdade. Você pode montar um curso, fazer um workshop ao vivo, quem assistir ao vivo, depois quem quiser fazer online. Isso é material para qualquer dono de escola de música, professor universitário, estudante universitário, porque muitas vezes é algo que a universidade não traz. Até quando o professor Maurício esteve aqui nesse podcast, ele falou que a faculdade hoje deveria ter uma disciplina que é a pedagogia do piano, que é a disciplina que nosso amigo João Paulo Casarotti ministra nos Estados Unidos. Eu assisti esse podcast, eu lembro desse comentário, achei muito interessante. No Brasil não existe, porque o que acontece? Os estudantes da licenciatura até saem aprendendo da aula, só que é a aula para educação básica. E os estudantes que saem no bacharelado, eles não saem preparados para dar aula, e eles vão dar aula.
Inevitavelmente. Inevitavelmente eles vão dar aula. Eles podem ter um concerto ou outro, um show, um cachê ou outro, mas não é algo que é tão comum. Verdade. E eles não estão prontos para isso. Então, precisaria disso. E se a universidade não traz, isso pode ter fora da universidade. Tanto ensinando a dar aula, quanto o quanto essa história da música brasileira faz sentido para um professor de piano trazer isso para a sala de aula e esse novo repertório para os alunos. Porque o repertório do piano fica naquele repertório único, parece que todo mundo toca a mesma coisa, né? Verdade. Todo mundo toca a valsa da dor. Tô dizendo porque eu toquei. É verdade. Todo mundo toca a mão direita em uma roseira. Você tem um script de Vila Lobos para fazer, né? Um script de Oswaldo Lacerda. Então seria muito interessante isso. Curioso que estão tocando as minhas músicas agora, sabia? Uau! Vira e mexe eu vejo algum arranjo meu, o arranjo do Gaúcho. Nossa, muita gente toca. Sim, às vezes uma menina me mandou, defendendo minha dissertação de mestrado aqui nos Estados Unidos, vou tocar seu arranjo. Que legal, tem que achar melhor, né? Porque desde o início, desde que eu gravei o meu primeiro disco, né, uma conversa com Hamilton Godoy, inclusive, ele perguntou, olha, você escreve esses seus arranjos? Eu falei, cara, eu não escrevo, dá muito trabalho, não sei o quê. Ele falou, não, você tem que escrever. Não, porque a gente não pode ser egoísta, a gente tem que dar oportunidade para as pessoas saberem o que a gente toca, do jeito que a gente tocava, por isso que Beethoven está aí até hoje, por isso que Mozart está aí até hoje, Vila Lobos e tal. A partir desse comentário dele, comecei a escrever e colocar as partituras no meu site para download gratuito, né? E como eu faço muitas composições, muitos arranjos, tudo que eu escrevo eu boto lá. E as pessoas começaram a baixar essas partituras e tocar. Aí vira e mexe, aparece um vídeo lá no YouTube, alguém me marca no Instagram, acho uma coisa muito interessante. E na academia, muita gente toca mesmo, em graduação, prova, assim, com tantas composições que estão falando da Patética. Sim. Patética. Posso já falar do fora que eu dei hoje aqui? Eu vindo para gravar o podcast, falei para uma amiga pianista, a Glauce Pachani de Piracicaba, falei, Glau, tô indo gravar com o Hércules. Ela falou assim, fala para ele que eu tô tocando a Patética. A composição dele não é patética. A composição chama Platônica. Platônica. Aí a Cíntia chegou para mim, não, uma ex-aluna minha tá tocando a Patética. Patética? Beethoven? Não é Beethoven. Platônica, tá. É P, começa com P. Só confundir o compositor. É curioso Hércules que a Platônica... Beethoven, só isso que eu confundi. A Platônica é uma valsa super tranquila. Assim, é a valsa das minhas músicas, de todos os pianistas mais tocam, assim, no mundo inteiro. Um monte de gente toca a Platônica. Tanto que já fiz versão para... Tem a versão de piano solo, que é original, versão para piano quarteto de cordas, versão piano e flauta, piano e clarinete, tem um monte de versão da Platônica. Muito legal. Então, enfim, uma outra ideia é você também criar um livro das suas partituras. Isso eu já faço, mas meio que faço de graça lá no... mas poderia comercializar. A gente já está tendo várias ideias aqui de como monetizar Cíntia, mais o seu trabalho. Viu? Tô gostando. A gente precisa marcar uma call depois pra gente estruturar isso aí com todo prazer. Querido, falando dos seus produtos e do que você tem, me fale um pouco do seu curso. Você tem um curso online, você já teve turmas, vai lançar mais turmas. Tenho. Como que é o seu curso? Como que é organizado a metodologia, a trilha de aprendizagem dele, né? E como que você está se estruturando agora para os próximos lançamentos? Eu tive essa primeira experiência em 2020, né? Durante a pandemia, que eu comecei a dar aula online e tal, e a demanda era muito grande, então, como eu não conseguia atender mais de, 6 alunos por semana, era muito pouco, assim, por causa do tempo, eu acabei gravando o curso e lançando. Foi um curso meio híbrido, assim, porque... eu fui montando o curso enquanto dava as aulas, né? E fiquei uns 3, 4 meses com os alunos. Foi a primeira experiência que eu consegui descobrir, assim, qual é a principal demanda que os alunos que me procuram, né? O que eles querem aprender. Foi muito importante isso. E foi uma primeira experiência, eu fiquei esse tempo com os alunos, depois continuei dando algumas aulas coletivas e tive que parar porque voltaram um monte de show e tal, não consegui continuar. Agora eu devo abrir uma nova turma. E devo refazer o curso inteiro, uma versão 2.0, porque hoje eu já toco tudo diferente, já gostaria de ensinar tudo diferente, né? E devo abrir. Mas aquela história que eu estava falando, Cíntia, que o contexto é diferente, né? Na época da faculdade, os alunos que me procuravam eram um tipo de aluno, hoje em dia é completamente diferente. Porque os alunos que me procuram hoje, eles querem aprender o que eu toco, né? Então, a grande maioria, quase 100% dos alunos me procuram porque eu sou Hércules, né? Eles não procuram porque eles querem aprender a tocar piano, é porque eu sou Hércules e eles querem aprender essas coisas que eu faço. Diferente. Exatamente. Então, eu acabo voltando os cursos e as aulas para isso que eu faço, né? Seja para ensinar a tocar choro, seja para ensinar a tocar frevo, ritmos brasileiros, essas coisas que eu gosto, né? Seja para técnica, tem alguns estudos de técnica também, seja para
composição. Composição eu nunca ensinei tanto, assim, porque eu sou autodidata em composição. Mas é isso, eu acabo percebendo que a demanda é mais essa, então eu invisto as energias nisso, né, nesse caminho. Ô, Hércules, vamos montar uma mentoria sua de piano? Vamos? Ô, Cíntia, eu tô precisando, viu, porque... Show. Depois nós vamos conversar no offline. Vamos Mas sim. tem muita coisa para montar. E o mercado precisa, o mercado não tem. Por necessidade eu acabei aprendendo muita coisa sozinho, né? Mas, então, tudo que eu faço, o lançamento que eu fiz foi praticamente sozinho. Estudei também, fiz alguns cursos, mas foi tudo muito sozinho. Porque estava numa época que ainda era muito cedo para contratar alguém, né? Participar de uma mentoria maior e tal, para realmente... E tem a questão da limitação, né? Sou pai, tenho filhos pequenos e... Sim. Além disso, sou pianista, a gente tem que tocar piano bem, uma coisa que eu nunca Sim. abandonei e não quero abandonar. A performance faz diferença. Pois né? só que a gente também tem que ganhar dinheiro. Então, Sim. uma coisa... O desafio, eu acho, Cíntia, é exatamente para todo músico, né? É encontrar esse equilíbrio, né? Dessas coisas todas, né? Família, trabalho e... família, eu diria, nem trabalho. No nosso caso, família, a música, né? E o empreendedorismo, que apesar de são coisas que se complementam, são coisas completamente incompatíveis e que, né, assim, trabalham de forma independente, de certa forma, porque uma influencia na outra, né? Quantos anos tem as crianças? O Joaquim tem 8 hoje. Igual a minha filha, igual a Beatriz. Legal. É. Ela é de 2016 A também. Bia 2015, novembro de 2015. O Joaquim fez 8 agora. Tá, 2 a semanas Bia atrás. fez 8 final de novembro. Helena é mocinha já 2023. tem 13. Tem Tá. 13 anos. E toca um piano? Tô tentando ensinar. Olha, se eu Mas casa posso... de ferreiro. se Você eu posso te conseguiu? dar um conselho? Não, só Não. no começo, quando ela tinha 3 anos. A Depois, Helena um também. belo dia, Pois é. ela chegou pra mim e falou assim, você não é minha professora, você é minha mãe. Olha só, e é o que... eu entendi. É o que todo pai percebe, Aí só que eu entendi não, o sua recado. filha é genial, porque ela te falou isso. Eles não falam isso, mas a gente percebe que é isso. Eu entendi o recado. E agora ela tem professora de Que piano. joia. Eu pago Legal. pra alguém ensinar ela. Que joia. Então é isso que eu preciso fazer com eles. Precisa. Então a Helena chegou a fazer Meu Piano é Divertido, aquelas coisas ela Legal. adorava, pintar, tocava, assim, aprendeu as notas e tudo. Aí depois que o Joaquim nasceu, não quis saber mais, e o Joaquim ia lá, eu tenho um piano silent, né? Sei. Aí morava em apartamento e tinha que ligar o silent para não... Claro. A Joaquim ia lá, desligava o silent enquanto ela estava tendo aula. Então aí a gente parou, falei, bom, então quando o Joaquim crescer, a gente volta. Tá. Aí agora não quer mais voltar. Tá. Aí o Joaquim gosta Mas muito pode escolher outro instrumento. pode escolher outro instrumento. Claro. Tá fazendo balé agora. Tá. O Joaquim gosta muito de jogar, né, e tal. Legal. Aí ele tira umas musiquinhas de jogo de ouvido. Show. Show. Então eu tento não forçar, assim, mas eu já percebi que só comigo não vai dar. Não, nesse caso aí, né? Então, vamos falar, você já vinha falando sobre isso? Como que você lida com esses altos e baixos da carreira? Como que você vai focando a sua energia? Se é que existe uma fórmula para isso, né? Ou se é de acordo com o momento, por exemplo, a pandemia foi um ótimo momento para a gente aproveitar do online. Pós-pandemia, agora o presencial voltou com força também, porque as pessoas estão gostando, né? Dessa convivência, de conhecer, de estar junto. Então, como que você faz esse equilíbrio da carreira? De acordo com o momento mesmo. A gente tem que falar das coisas boas, mas essa pandemia foi uma rasteira, assim, foi muito difícil, assim, para todo mundo, eu acho, né? E eu me desestruturei de uma forma que até hoje eu estou me reestruturando. Né? Então foi bem difícil. Por outro lado, isso aqui que a gente está fazendo e tal, uma coisa que existia muito menos, né, antes da pandemia. Então eu acabei montando meu estúdio também para dar aulas, para fazer as lives. Tem uma live, assim, acho que eu sou o único músico assim, que começou a fazer live na pandemia e não parou. E hoje eu completei semana passada 3 anos de live. Semanais, ininterruptas, consecutivas. Uau, que dias são essas lives? Quinta-feira, às 21 horas. No YouTube. Canal. Inscrevam-se no canal. Vou deixar, quando a gente finalizar aqui, embaixo na descrição tem todas as informações sobre o Hércules, o Instagram, site, YouTube, para vocês conhecerem o trabalho dele. Foi uma coisa impressionante, assim, como o público cresceu na pandemia. O meu quintuplicou praticamente, porque o canal do YouTube, eu lembro que quando eu lancei o disco Tia Amélia para Sempre, que foi em 2020, estava em 4.000, 4.500. Hoje está em 22 mil o meu canal do YouTube, né? E logo que os shows voltaram... Tudo no orgânico. Tudo no orgânico. Tudo no orgânico, Isso é um exemplo para mim, porque eu tô começando agora meu canal no YouTube. Mas o YouTube é isso, é bem diferente assim de Instagram e de Facebook, né? É tempo, maturidade. O Instagram também Primeiro, conteúdo legal, tem que ter conteúdo legal, que as pessoas assistem. Segundo é a frequência, tem que ter frequência nesses conteúdos, é o que eu percebo. Porque isso não foi por causa de curso online, eu não estou vendendo nada, eu estou tocando piano, né, no meu canal, né.
Porque às vezes a gente vê que tem canais gigantescos, mas sempre que vende alguma coisa. Então atrás, as pessoas estão interessadas porque elas precisam daquilo. Então, as pessoas precisam da música. Né? Então, eu percebi que isso, você postando muito conteúdo legal e com frequência, né? Porque hoje em dia no meu canal são 2 vídeos por semana e uma live, né? Então são 3 conteúdos por semana. Isso é bem difícil de manter também. Sozinho, você não traz convidados. Sozinho. Porque tem coisas legal. assim que às vezes a gente faz um show que é filmado. Então esse show você tem um conteúdo completo de 60 minutos, mas você tem 12 outros conteúdos, né? Que são as músicas que você recorta e coloca. Então tem muita coisa que entra assim no meu canal. E acaba ficando um conteúdo bem produzido, né? Que eu acabei não gastando nada porque era um show que eu já ia fazer e trouxe pro canal. Mas tem alguns que eu gravo, aí tem alguns tipos de conteúdo que eu gravo só pro canal também. Enfim, varia bastante, né? Mas é uma regularidade que eu tento manter, assim, de pelo menos um vídeo novo por semana, mais a live, né? E isso fez o canal crescer bastante, essa regularidade, né? Sim. Isso que você falou é uma sacada muito grande. A gente produzir, falando em rede social, né? Produzir um conteúdo que você consiga distribuir para tudo, porque o nosso tempo é finito. Deus foi muito democrático. Eu tenho uma amiga que fala, a Fabiana Abate, fala, Deus foi muito democrático. Ele deu 24 horas para todo mundo. Então, todo mundo tem 24 horas, a gente precisa estruturar isso. Eu tenho feito isso, que eu gravo aqui no podcast, a gente faz shorts e a gente publica no Reels do Instagram, nos shorts do YouTube, publica o vídeo na íntegra no YouTube e os shorts no TikTok. Agora eu entrei no TikTok. Eu vi, seu conteúdo é maravilhoso, assim, dá gosto de assistir. Você faz tudo sozinho hoje em dia? Ou não, eu tenho um time que faz a edição. Vou chegar lá. Te indico os profissionais, mas tem aplicativos hoje que fazem os cortes sozinhos. Depois eu te indico. Pode crer. Não, quero sim. Tem sim, para fazer. E do seu curso, me conte um pouco mais dele. Como que é a grade curricular? O que você ensina? É piano do básico ou não? Já é para quem é formado? Inclusive, eu tenho um ex-aluno que é maestro, o Rodrigo Bart, que você disse que é seu aluno do curso. Sim, o Rodrigo entrou no curso em 2020. Ele foi legal. 2020. Um excelente aluno, né? Sim, excelente. Ele tocava todas as músicas. O Rodrigo já era um aluno assim, mais avançado, né? Que conseguia tocar os arranjos mais avançados e tal. Fazer as coisas mais avançadas. Não vou ser modesta, eu que formei, tá? Não vou ser modesta, eu que formei. Parabéns para a professora e parabéns para o aluno. Acabou sendo um curso, e essa segunda versão que eu estou fazendo agora vai ser um curso para alunos de nível intermediário. O que é isso? Um aluno pianista que não é aquele iniciante que está aprendendo a ler, ainda não tem técnica, não sabe harmonia, não é para esse aluno, mas também não é para o aluno que toca sonata de Prokofiev, né? É para um aluno ali intermediário, porque eu percebi que dos 60 alunos que entraram na primeira turma, 45 era esse público, né? De alunos intermediários. Então é a galera que mais precisa e mais procura, né? Sim. Né? E eu percebi que tem uma carência muito grande no Brasil também de pianistas que estudaram música escrita, assim, piano tradicional, clássico, a vida inteira, mas gostam de tocar música popular e gostariam de saber fazer arranjo, pegar uma partitura, melodia e cifra e... Eu sou dessas. Então para esse público também, sabe? Porque tem uma demanda muito grande, a maioria Porque a música que eu faço hoje não é uma música improvisada, eu não posso chamar de jazz, não é. Jazz a gente até fala, às vezes até toca em festival de jazz, porque jazz hoje em dia, a palavra abrange muita coisa, né? Não é só o jazz tradicional. Mas assim, eu não considero, porque a música é muito pensada, a música que eu faço, né? Tem improviso, tem liberdade, mas nem sempre eu toco do mesmo jeito, mas é uma coisa estruturada, né? E a essência do jazz é o improviso. Então não dá para chamar de jazz exatamente isso que eu faço. E então tem essa demanda muito grande para esse tipo de pianista, né? Para esse perfil de pianista. É nisso que eu vou focar agora. E sempre assim, ensinando esse tipo de música que eu faço, né? Choro, samba, música popular brasileira em geral. Quero botar tipo um módulo de Clube da Esquina. Sempre quis fazer isso, sabe? Uau, Milton Nascimento. Então como é que você pega? Exatamente. Porque hoje em dia a gente tem songbook de tudo, né? Tem. Mas como é que você vai... O pianista que nunca estudou harmonia vai interpretar aquilo, sabe? Como é que ele vai pegar aquela partitura e criar um arranjo em cima daquilo, né? Porque aquilo ali é uma guia, né? Então... E o estudar harmonia, eu acho que tem 2 diferenças. A primeira estudar harmonia, você analisar algo pronto e como você criar em cima daquilo. Eu estudei harmonia no conservatório, porque você sabe que eu sou fonoaudióloga? Não, eu soube por causa do seu podcast. Você falou, eu sou fonoaudióloga. Eu não sabia, não. Então, eu não fiz faculdade de música. Fiz pós em música brasileira, mestrado na educação, mas não fiz graduação em música. Mas, no conservatório,
na escola de música, quando eu estudei harmonia, a gente analisava as obras. A gente não tinha uma liberdade criativa de criar algo. Tinha ali um ditado rítmico, um ditado melódico, o professor tocava, você tinha que descobrir os acordes, né? Percepção auditiva, mas eu não tive isso. E isso é uma coisa que é exercitável. Isso é uma habilidade que se desenvolve, que se ninguém ensina, você não aprende. É que são duas harmonias, né? A harmonia da música clássica, que a gente consegue falar, a harmonia tradicional, né? Que é essa que analisa, mas a não ser quando você faz composição, né? Aí você vai um pouco mais a fundo nisso e começa a criar. Mas a harmonia da música tradicional é mais parecida com a harmonia da música popular, é mais parecida com a harmonia do jazz, né? Que é a harmonia que a gente chama de funcional, né? Então você já estuda aquilo, exatamente isso. Você já estuda aquilo para aprender improvisação, para aprender composição, para aprender a criar, né? E alguns compositores brasileiros, como Chico, como Milton, que você disse, a harmonia das canções deles são maravilhosas. Maravilhosas. Ele, Tom Jobim, né? Se você analisar isso e realmente estudar isso, nossa, é um conhecimento riquíssimo, riquíssimo. Então é nisso que eu tento focar, né? E nessa segunda versão do curso é o que eu vou tentar focar mesmo. Assim. Agora eu percebo uma curiosidade, assim, que os alunos estudam quando a gente está lá. Claro. Se eu fizer um curso gravado e deixar lá, ninguém... Tem que ter o acompanhamento. Tem que ter acompanhamento. Então, quando eu comecei a gravar o curso e tal, que fiz ao mesmo tempo, né? Eu lancei o curso, fui dando o curso e deixando lá na plataforma para eles assistirem depois. Quando eu tô presente, aí os alunos ficam animados, vão lá, estudam, me mostram nas lives e tal. Agora, se deixa o curso gravado lá, eles não estudam muito. Então, eu quero tentar manter esse formato, entendeu? Maravilha. Claro, que é um curso com mentoria, acompanhamento. Exatamente. A aula toda semana é muito difícil. No início, sim, né? Mas no lançamento, sim, talvez por alguns meses. Mas não sei se conseguiria manter isso. Mas pelo menos 2 vezes por mês, entrar lá para falar com os alunos, como é que tá, mostra os exercícios e tal. Tem um plantão de dúvidas. Exato, né? Exato. Faz sentido. É aquela coisa, eu penso me estruturar para isso, né? Mas eu tive a primeira experiência em 2020, vou ter uma nova agora, né? Maravilha. E assim a gente vai crescendo e aprendendo. Maravilha. Né? Aproveitando o que você está falando, nas minhas mentorias a gente tem também uma área de membros, que a gente já tem ali aulas gravadas, mas nós temos o acompanhamento quinzenal, eu faço imersões também. Então, esse acompanhamento de estar junto, de pegar na mão, de tirar dúvida, porque o conteúdo gravado a pessoa vai seguir, mas no dia a dia vão surgir dúvidas, como implantar, como estruturar, como dar seguimento. Inclusive você que está assistindo, nós estamos oferecendo uma sessão diagnóstica gratuita com a minha especialista educacional para quem quiser conhecer mais sobre os nossos programas de mentoria. Nós temos a mentoria mais pós-graduação Songmaster. Então aqui embaixo tem um link que vai te levar a um formulário. Você preenche esse link, a gente vai entrar em contato, deixa seus dados lá, a gente vai entrar em contato para agendar essa sessão com você, entender o seu momento, como que você vem construindo a sua escola de música, quais são os seus principais desafios e falar como que a gente pode te ajudar. Você que é dona de escola de música, está acompanhando esse podcast aqui embaixo eu estou deixando um link para você fazer uma sessão diagnóstica inteiramente gratuita com a minha especialista educacional para te apresentar o nosso processo de mentoria, a Songmaster, para que você venha escalar, aumentar o seu faturamento e fazer o seu primeiro R$ 1.000.000 com aula de música. Clica aqui que a gente está te esperando, vai ser um prazer saber da sua história e mostrar para você como que você pode ter um plano de desenvolvimento e aceleração da sua escola. Hércules, nós estamos indo pro final desse podcast. Passou rápido, né? Eu ficaria 3 horas falando. Vamos falar de novo. Vamos fazer o capítulo 2. Faz o seguinte, lança um podcast com convidados. E te chama. E me chama, claro. Com o maior prazer do mundo. Tá bom? Com certeza. Querido, antes de fazer uma pergunta final para você, eu queria saber assim, qual é o balanço que você faz da sua carreira, da sua vida até agora? Você tem quantos anos? Tenho 43. 43, quase igual a mim. Eu tenho um pouquinho mais, 46, 3 anos a mais. Estamos aí. Mesma geração. 40 a mais. 40 a mais, 40 a gente. Mais. 40 mais. 40 a mais, né? Até os 49 é 40 a mais. Já não somos mais revelação. Não. Jovens pianistas, série Jovens Pianistas. Série Jovens Instrumentistas, né? Já passamos dessa fase. Qual é o balanço que você faz da sua carreira? Entre altos e baixos, entre erros e acertos, por que valeu tudo a pena? Valeu a pena a primeira coisa, que a gente consegue trabalhar com música. E às vezes as pessoas até estranham isso, né? Domingo, eu estava às 11 horas da noite lá no estúdio, aí falando com uma amiga minha, não, tô aqui no estúdio, mas como assim, trabalhando de domingo à noite? Não, cara, isso aqui
me faz relaxar, sabe? Então, a coisa meio que se mistura até, sabe? É profissão, mas ao mesmo tempo é hobby. Tô em casa sem fazer nada, vou descansar. Não, vou descansar nada, vou tocar piano. Né? Então, eu acho que isso é muito gratificante, sabe? Isso é muito gratificante, né? A coisa mais gratificante de todas, assim, em termos de carreira. Agora, falando em termos de carreira, hoje, depois de ter uma certa estrada, eu diria que eu sonhava com isso, mas eu jamais imaginaria que poderia chegar e ir pro, sei lá, Salvador, aí vou dar um workshop, um monte de gente que toca as minhas músicas, que conhece as minhas músicas. Vou para Porto Alegre, mesma coisa, um monte de gente no show que conhece o meu trabalho. Isso eu não imaginava. Vou para Natal, vou para Natal e o rapaz me abraça assim, emocionado, falando que... Não, isso eu não imaginava mesmo. Sonhava, mas não imaginava. Então isso é muito gratificante também. Sabe quem veio aqui e falou isso também? O Antônio Vaz Lemos. Legal. O piano que toca. Assisti. Você assistiu o Assisti, maravilhoso. Ele falou que ele passa na rua, as pessoas falam, o piano que toca. É o piano que toca, não sabe nem o nome dele. É o piano que toca. Então, Demais. assim, como o Instagram, né, e as mídias sociais também levou vocês para esses lugares, né, e que a música de câmara, a música de concerto, ela tá ficando popularizada, né? Exatamente. Sendo acessível para todo mundo, né? Verdade. E com certeza você já deu muitos conselhos na vida, para dicas para as pessoas que às vezes não ouviram, ouviu por ali, soltou por ali. Soltou por aqui, né? Mas se você pudesse falar uma frase para todo mundo, colocar num outdoor, e que todo mundo que ouvisse fosse realmente ler e fosse realmente executar aquilo, o que você falaria? Acho que a primeira tem a ver com uma certeza ou uma dúvida. Eu diria assim, olha, você quer se profissionalizar com música, ou qualquer coisa que você faz na vida, mas música a gente, né, fala com conhecimento de causa. Tenha certeza que você ama isso, mas tenha absoluta certeza. Porque se você tiver essa certeza, os obstáculos que vão aparecer e tal, você vai conseguir passar por eles, né? Agora, se você achar, não, eu gosto, mas talvez você não consiga. Então, tenha certeza, a primeira coisa, que você ama o que você quer fazer, que você quer seguir como profissão. Posso dar um outro conselho? Claro. Estudem, porque senão não adianta nada. Então não tem, não tem atalho, não tem método para isso. Estude, porque você conseguir um nível de excelência, você conseguir se tornar um grande instrumentista e um grande profissional, dá muito trabalho. E isso vai definir quem você vai ser quando crescer, né? Quanto você estuda. Maravilha. Acredito nisso. Querido, muito obrigada pelo seu preciosíssimo tempo. Posso só em falar estar pro aqui. pessoal que... Claro. Só falar que segue a gente lá no Instagram, segue a gente no YouTube, se inscreve lá no canal, segue a gente no Facebook também. E a gente tem alguns discos também, que hoje em dia estão todos nas plataformas, né? Em 2013 eu lancei o Pianismo, que é um disco que tem muito carinho, um disco de piano solo, com composições minhas e arranjos para Ernesto Nazaré, Radamés Inátali, Hermeto Pascoal, enfim. No Tempo da Chiquinha, inteiramente dedicado a Chiquinha Gonzaga, que eu lancei em 2018. Tia Amélia para Sempre, também, que foi um resgate de uma super pianista brasileira que estava completamente esquecida. E Sarau Tupinambá, que foi uma série de EPs e singles que eu lancei a partir de 2022. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, é isso aí. Maravilha, eu vou deixar toda a descrição do seu site, das suas mídias, dos seus links das redes sociais aqui para todo mundo acessar e conhecer o seu trabalho, que é riquíssimo. Obrigado, viu? Muito feliz em ter participado aqui. Sou fã do podcast e de você. Maravilha, eu também. Estamos na mesma vibe. Aí. Obrigada, querido. Espero que você tenha curtido mais esse episódio do Pod Cíntia e a gente se vê. Até breve. Tchau.